Hoje vamos falar sobre a Vivara, uma empresa que tem apresentado bons resultados, mas recentemente alguns ruídos têm feito muitos investidores se desesperarem. Então, vamos ver se é isso que está acontecendo. Fala pessoal, sou Pedro Guedes, criador do canal. Quero lembrar para vocês que se você quer aprender a fazer uma análise completa de uma ação, de um fundo imobiliário, saber analisar desde o básico até o avançado, toda a estrutura para selecionar os melhores e, claro, montar uma carteira que seja rentável e lucrativa para o longo prazo, toca no primeiro link da descrição, que é o link do meu e-book, que eu te ensino de forma 100% prática como você faz a sua seleção de ativos para investir. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então a gente vai começar falando da Vivara, que o código dela é Viva3, e a própria descrição já diz líder de market share, ou seja, líder de participação no varejo, especializado em joias e relógios no Brasil. Então, bora lá, fabrica artigos de luxo, uma empresa ali de 5,8 bilhões de valor de mercado, e IPO recente, por sinal, tá? Vamos dar uma olhada aqui um pouquinho nas suas cotações. A empresa fez seu IPO ali em 2019, tá? Como a gente pode ver aqui. Depois do seu IPO, com muitos IPOs que a gente vê, a empresa disparou, ela saiu ali, ó, de 22 para 31, um aumento ali de uns 50%, né? Depois veio a pandemia, ela caiu de 30 para 15, para 13, caiu mais de 50%. Depois ela subiu, se recuperou, depois caiu. E o que está chamando muita atenção dos investidores é isso aqui, ó. Deixa eu pegar o último mês. A gente vê que no último mês aí a empresa já caiu mais de 22% e principalmente aqui nos últimos dias ela já caiu 16%. A gente tem esses ruídos porque Nelson Kaufman, que era o fundador da Vivara, ele já não era mais CEO da empresa. E nos últimos dias, o conselho elegeu ele para ser CEO da empresa novamente, ou seja, ele estava aposentado e voltou. Só que passaram-se 10 dias, basicamente, e ele simplesmente disse: Não, galera, pegadinha do malandro, não vou ser CEO mais não. E olha que curioso, tá? Assim que ele entrou na empresa, né, ali lá no dia 15 aproximadamente, a empresa caiu basicamente 10%. Vamos puxar aqui um pouquinho para ficar mais fácil quanto a empresa caiu. A gente consegue ver aqui, ó, que a empresa caiu 12% aproximadamente. E nesse período de queda de 12%, depois que ele foi eleito pelo conselho como novo CEO, ele aumentou a sua participação na empresa, tá? Então ele comprou aproximadamente ali 100 milhões de reais em ações da Vivara. E depois que ele fez essa compra, ele simplesmente saiu, né? Disse que, não, galera, não vou ser mais presidente aqui do conselho, não. Volta tudo que era antes. E simplesmente, se a gente parar para ver do fundo, né, do dia 26 de março para hoje, tá? A ação basicamente ali subiu os 3, 4%. Então, imagine ali que você investiu quase 100 milhões e você ganhou 4% em questão de poucos dias, em uma semana basicamente. Você ganhou 4% de 100 milhões. 4 milhões ele embolsou assim. Pedro, essa história vai ficar por isso mesmo, isso não é legal. Olha, sendo bem honesto, para mim essa história não faz muito sentido, isso é uma história que teria que ser investigada a fundo. Eu acredito que isso seja ali basicamente quase que uma manipulação de mercado, tá? Mas não sou eu que vou julgar isso, a gente tem um órgão que fiscaliza isso, que é a CVM, então eles vão decidir o que é melhor e o que é certo e errado. Mas do meu ponto de vista, isso é uma atitude totalmente antiética, tá? Você é anunciado como CEO, chega lá, as ações caem, você compra muito, depois diz que não vai ser mais CEO da empresa, né? O mercado eficiente não previa que a gente ia ter essas coisas no Brasil, né? Mas, enfim, vamos falar dos resultados da empresa, que é o que importa, como é que a empresa tem ali apresentado seus resultados no longo prazo, tá? Então, bora lá. A gente pode ver que, historicamente, aí, ó, desde o seu IPO, a empresa vem ali, ó, basicamente, durante a pandemia, conseguindo aumentar sua receita, tem aumentado o EBITDA, tá crescendo, tem conseguindo aumentar resultado em EBIT, lucro líquido está aumentando também, o lucro líquido está sendo um pouco pressionado ali pela depreciação e pelo resultado financeiro, a gente vai ver isso quando a gente chegar no release, mas uma margem de 17%, uma margem boa, que eu quero chamar um ponto, é que a Vivara, ela tem basicamente uma fábrica lá em Manaus, então isso permite que ela reduza muito seus custos de produção, porque se ela fosse uma empresa que basicamente comprasse para revender ali a joia, essa margem ia ali para um valor muito próximo a zero, 1, 2%, tá? A empresa basicamente quase não ia ter lucro, tá? Então, como ela tem essa fábrica lá em Manaus, ela consegue ali reduzir os seus custos e conseguir uma margem ali de 17%, uma margem líquida, uma margem final, tá? A empresa ali tem basicamente mais caixa do que dívida, então tá bem tranquilo, gerando caixa operacional, né? Então, 200 milhões de caixa,
caixa, investindo 178 milhões na sua operação, consequentemente sobra 23 milhões, né? Então, basicamente, o FCO é o que a empresa recebe dinheiro das suas operações, CAPEX o que ela investe e FCL o que sobra. Então, menos o outro vai dar o FCL. Ela está distribuindo ali um pouquinho mais de proventos do que está sobrando de dinheiro, tá? Mas, Pedro, isso não seria uma situação ruim? Não, porque ela tem ali caixa suficiente, tá, para bancar esse pagamento de dividendos, tá? Mas vamos puxar o resultado do último trimestre aqui da Vivara, tá? Para a gente olhar um pouquinho o que aconteceu. Então, bora lá. A Vivara, a maior rede de joalherias da América Latina, divulgou os resultados do trimestre, atingiu o faturamento de 1 bilhão, crescimento de 24%, com avanço basicamente em todas as categorias e canais, 21% de receita a mais do que o ano anterior. O ano 2023 foi marcado ali, ó, por recorde de investimento, a gente viu que ele está investindo bastante em CAPEX, né? A gente consegue até confirmar isso, ó. É isso mesmo, ó, 178 milhões de investimento em CAPEX, o maior CAPEX que ela já apresentou até então. Ainda em que um ano de solidificação das fundações de modelo de negócio, protegeu a rentabilidade, beleza, caixa operacional, posição em caixa líquida, a gente já falou sobre isso. Enfim, beleza, vamos ver o que a gente tem de interessante aqui. No trimestre, as vendas de mesma loja, Same Store Sales. O que é Same Store Sales, tá? Como o nome já diz, é venda de mesma loja, né? Mas bora para a explicação. Imagina que a gente tem ali basicamente uma loja da Vivara e ela dá 10 milhões de receita para a empresa. E aí a Vivara foi lá e abriu outra loja. E, consequentemente, no outro trimestre, a gente tem que a receita da Vivara foi 20 milhões. Então, a gente tinha no primeiro trimestre, por exemplo, tá? Uma loja com 10 milhões. E no segundo trimestre, a gente tem duas lojas com 20 milhões. E vamos dizer que, basicamente, desses 20 milhões veio meio a meio, tá? 10 milhões de cada loja. Se a gente for comparar a receita de um trimestre com o outro, a gente vai ver que de 20 para 10 subiu 100%. Só que não é uma métrica interessante para a gente olhar, principalmente para empresas de crescimento. Porque se ela está abrindo mais loja, é logicamente que o que vai acontecer é que a empresa vai receitar mais dinheiro. Mas não necessariamente porque as lojas que já existiam estão melhores, mas porque está abrindo mais loja. Então o que a gente olha? As vendas de mesma loja. Então, nesse caso, a gente vai olhar aquela primeira loja inicial. O quanto foi que ela aumentou de receita no segundo trimestre? Ah, de 10 foi para 10, ou seja, não aumentou nada. Então, 0 a 0. Então, Same Store Sales seria 0. Então, quando a gente olha vendas de mesma loja, a gente está comparando basicamente o quanto cada loja ali que já existia aumentou de um trimestre para o outro. A gente desconsidera as novas lojas, tá? Então, um crescimento de 15% de Same Store Sales é muito bom, tá? Na comparação trimestral, e 12% no ano, número bem tranquilo. Mais de 30% no número de clientes, 2 milhões de clientes ativos, inauguraram 22 lojas, então a gente está vendo que só em um trimestre, 22 lojas e 61 pontos de vendas no ano, ou seja, 250 lojas Vivara, 117 Life e 16 quiosques. Esses quiosques eles estão fechando que foge um pouco do que a ideia principal da empresa, o core da empresa, tá? A margem bruta de 70% é uma margem muito boa, principalmente por causa daquela história da fábrica lá de Manaus, tá? Que eu tinha falado. É o que faz com que basicamente sobre mais dinheiro lá na margem líquida, tá? Reduzindo basicamente o giro do estoque, ok? Uma geração de caixa livre, forte geração de caixa livre, beleza? E conclusão da migração da fábrica em Manaus, como eu havia falado para vocês, tá? Isso aqui é um ponto bem relevante e importante da empresa. Bela imagem, tá? De divulgação, bem legal. Você vê que eles estão foco ali nas joias, enfim, imagem bem legal. Tá gostando do conteúdo até aqui? Deixa o like, se inscreve que eu vou entender que vocês estão gostando muito e isso me ajuda a continuar gravando esses vídeos, trazendo análise para vocês. Bora continuar. Beleza, vamos dar uma olhada aqui basicamente nos números, tá? Se a gente pega, a gente vê que tem um Same Store Sales de 15% no trimestre, 12% no ano. A gente tinha comentado que isso aqui é muito bom. Uma coisa relevante aqui nesse trimestre é sobre as receitas, tá? A gente vai ver basicamente que a receita aumentou 24%, a receita líquida só aumentou 20%. Pedro, mas por que da receita bruta, que é o faturamento da empresa, para a receita líquida, que é o faturamento menos os impostos, teve essa queda de 4%? Porque geralmente essas deduções é muito pouca, tá? Não chega a ser esse valor todo. A gente teve um aumento de 35% nessas deduções aqui, tá? Que ele explica aqui embaixo, ó, que teve reclassificação de 2 tributos que estavam registrados em impostos, taxas e despesas de emenda. Então, basicamente, a gente tinha um imposto que era registrado numa linha de despesas, um pouquinho mais abaixo da DRE, e que por uma nova questão de tributação. E aí a gente tem basicamente que 3,9
veio desse imposto atrelado ao plano de compensação lá da zona de Manaus, e a gente teve que ter basicamente, ó, 9 milhões de diferença de alíquota desse ICMS, tá? Isso aqui é muito bem importante. Então, basicamente, essas deduções por questão contábil, enfim, questão de imposto, a gente vê que a diferença foi exatamente bem significativa, tá? Mas olhem que basicamente é uma questão contábil, tá? Não tem muito o que fazer. É como é, né? Não é bom nem ruim, é o que é regulação contábil, tá? Aí é que ele vai detalhar basicamente cada um, e aí não vamos abrir porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo, tá? Então bora lá. Crescimento de vendas foi impulsionado por peças vendidas, que cresceu 16%. O crescimento de 6,3% no preço médio da companhia reflete a assertividade de produto e precificação. Então, venderam mais peças e também aumentaram preço, ou seja, aumenta o volume de vendas e aumenta preço, aumenta a receita, tá? Aumenta o faturamento. O volume de vendas no ano, 17%, tá? Com 3,4% de incremento de preço. Muito bom, tá? Números bem expressivos, tá? Sazonalidade no quarto trimestre, principalmente o crescimento da companhia, blá blá blá. E aí a gente consegue ver que basicamente a maior parte das vendas são de loja física, tá? Aí uma parte menor ali, ó, vem do digital e depois outras receitas. Aí a gente consegue ver basicamente que em um ano, ó, do quarto tri de 2022 para o quarto tri de 2023, as lojas digitais, venda digital aumentou um pouquinho, né, a sua participação, tá? Aqui a gente começa a ver um pouquinho mais da base de clientes, uma maior parte de mulheres, né? Não é surpresa para ninguém, geralmente na faixa dos 31 a 40 anos, depois ali 41 e 50 e depois 21 e 30 anos, tá? Vendas digitais, tá? Tem gráfico aqui. Aqui, ó, das vendas digitais, isso que a gente pode deduzir por esse gráfico, tá? Vendas digitais, 175 milhões, 32% maior que o quarto tri, então aumentaram bem significativamente a venda digital, tá? 1,2 pontos percentuais acima, muito bom. E aí ele diz, tá, o motivo. Por que vendeu mais em digital? Então, Black Friday no canal digital, melhora de contínua de indicações operacionais da nova plataforma implantada, então basicamente melhoria de site, pelo que dá a entender. Basicamente, aumento de vendas de omnicanalidade. O que é omnicanalidade? É você comprando digital, pega em casa, enfim, entra no aplicativo, depois você recebe na sua casa, esse tipo de coisa, tá? Omnicanalidade. Basicamente, ó, as vendas omnicanalidade, né, provavelmente esse omnichannel aqui, né, OMS, a gente vê que é realizada no e-commerce, pelo site, faturada pela loja. Então é basicamente isso que eu havia falado, tá? No quarto tri de 2023, a receita gerada pelo programa Venda Assistida, Joias em Ação, registrou um crescimento. Esse programa Joias em Ação é basicamente você dedicar ali uma pessoa para estar fazendo um acompanhamento ali de quem está acompanhando. Tem um funcionário dedicado para aquela pessoa que está comprando, algo mais individualizado, personalizado, algo mais exclusivo, digamos assim, tá? Não é igual você chegar numa loja da Renner que você vai lá, pega suas roupas e compra e vai embora. Tem um atendimento todo individualizado, aquela atenção, aquele mimimi, oferece um cafezinho, uma água, a temperatura do ar-condicionado, se tá boa, esse tipo de coisa, tá? Pedro, mas por que isso aqui é importante? Porque a gente vai ver que a Life é um segmento que está crescendo muito da empresa, tá? Basicamente, a Life não é feita para ter esse tipo de estrutura, a gente já vai ver isso. No quarto tri, a Life foi a categoria de maior destaque, as vendas digitais. Isso não me surpreende porque a minha época, basicamente, né, que eu acompanhei essa questão da Life, era que basicamente as meninas compravam, né, aquelas pulseiras que você pregava um bocado de pingente ali, né? Cada pingente era uma fortuna, na época que eu me lembro. E basicamente esse tipo de negócio não é um negócio que é aquela mãe de família, aquele cara que vai casar, ele espera encontrar esse tipo de público dentro da Vivara. Porque você vai lá na Life, você simplesmente chega, pega a sua pulseira, um atendimento mais rápido ali e tal, e sai, compra e vai embora, seu pingente e vai embora. E você tecnicamente não precisa nem estar no presencial para fazer isso, né? Você pode ir no digital e comprar. Quando você vai comprar um artigo de maior luxo, né, algo mais exclusivo, né, uma joia da Vivara, você senta, você quer ver, você quer tocar, você quer ver se entra no seu dedo, se tá tudo bonitinho, se é daquele tamanho adequado. Aí tem o frufru, o cafezinho, água, ar-condicionado. Falta só, né, botar o biscoitinho na sua boca. Então tem basicamente todo o arranjo, toda aquela experiência do cliente que basicamente a loja da Vivara tem que ter e uma Life não precisa. Até pelo digital você compra a Life de forma super tranquila. Então não me surpreende que a Life seja o maior destaque de venda do digital. Mas é muito importante também lembrar que tirando o digital, a Life tem crescido muito, seja no digital, seja no físico, tá? Beleza? E aí a gente vê aqui basicamente expansão de 1,3 pontos percentuais de participação nas vendas, principalmente, ó, pela aderência do ticket médio dessa categoria para compras virtuais e pelo aumento do sortimento de produtos da marca, reduzindo a dependência de um único tipo de produto. O que é que isso quer dizer? Que eles estão basicamente ali se esforçando para terem mais pulseiras, tá? Daquela Life, né? Enfim, dos pingentes, para que não
dependa só daquela pulseira. Porque se você tem só uma loja live com aquela pulseira, uma hora o negócio para, né? Vai ter, pô, todo mundo vai ter uma pulseira no mundo. Mesmo que fosse, uma hora acabaria. Então, termina que eles estão ali mexendo no mix de produtos, né, diversificando para poder não ficar dependente só dessas pulseiras, tá? Então a gente vê basicamente, né, que a Life ela teve um crescimento de 45 para 46, domina basicamente o digital, depois é acompanhado ali por joias e depois relógios, tá? E aí lojas físicas, tá? O que a gente consegue ver aqui é que as lojas físicas teve um crescimento de 11,8% de same-store sales, impulsionado pela performance de lojas exclusivas da marca Life, que a gente havia falado, que marca Life teve um same-store sales de 24%. Isso aqui é absurdo, tá? Então, assim, você vê que o crescimento de mesma loja da Vivara é 9,7%, da Life é 24%. Bizarro. Então, beleza, a gente vê, olhando aqui para os números, né? Teve abertura de 14 lojas da Vivaras, Life abriu 45 lojas no trimestre. É muita coisa, tá? Quiosques estão reduzindo aqui, algo que não tem muita ligação com o que a empresa oferece, basicamente, nunca vi muito sentido nisso. E aí a gente tem, basicamente, que a receita da empresa, no total, né, subiu 22%. A Life teve um aumento, ó, de 76% na receita bruta. É muita coisa. O crescimento da Life está sendo absurdo, tá? E a Vivara ali um crescimento de 13%. A gente pode ver, né, que a Vivara teve um aumento de 7,9% de receita. No ano, o crescimento da Life foi de 100%, dobrou o crescimento de receita. Esses quiosques, enfim, é bem irrisório, a gente nem olha, mas basicamente caiu a receita. E no total, a Vivara subiu 17,9%, 18% ali por cento, tá? Quando a gente vê a categoria de loja física, a gente percebe que a parte de joias ainda domina, tá? Com 48%, mas está perdendo espaço gradativamente para a Life, né? A gente vê que saiu de 36,5% para 39,1%. E aí, né, a gente tem um pouco do conceito da loja da Vivara, você vê que é um negócio muito organizado, algo mais requintado ali, né? De luxo, é algo realmente muito bem estruturado, né? Então, basicamente, a Vivara em si tem um case muito legal. 257 pontos de vendas, que é o canal mais consolidado e já maduro, que é basicamente o quanto a Vivara começou, né? E que a gente tem a loja Life, né? Que basicamente teve um grande aumento de expansão, está crescendo muito. Expansão, abertura de 45 novas lojas exclusivas só da marca Life nos últimos 12 meses, crescimento de 62% na área de vendas, crescimento do trimestre, de same-store sales, enfim, tá só crescendo, tá? 33 lojas maduras no final de 2023, então muito bom, né? A gente vê que basicamente a abertura de 45 lojas nos últimos 12 meses já tem 33 maduras no total, antes de 2023 também, né? Mas enfim, número bem legal. Bastante loja madura. Beleza. E aqui já é uma loja menos conceitual, uma loja relativamente de luxo ainda, mas assim, um case mais simples, não aquela robustez toda, aquela sofisticação, aquele glamour ali que tinha a Vivara, tá? Quando a gente pega aqui basicamente, né, receita por categoria, a gente vê que basicamente a parte de joias e a parte da Life é o que carrega, né, nas costas, basicamente. No consolidado do anual, a parte de joias da Vivara em si tem um resultado um pouquinho melhor do que a Life, mas lembrando que a Life é algo muito mais novo do que a própria Vivara em si, né? Então, enfim, bom crescimento, né? Olhando aqui, imagem bruta, a gente vê que basicamente a empresa está ali com 70% de margem bruta, um número muito bom, muito expressivo, tá? No ano 2023, cobrando quase a mesma coisa, ó, 70%, 69,3%. Então, assim, a margem bruta muito boa, tá? Lembrando que basicamente aquela parte da fábrica de Manaus ajuda muito a empresa a conseguir ter uma margem muito maior sobre os produtos e, consequentemente, chegar a uma margem líquida também muito maior, tá? E aí a gente teve uma redução, comparando trimestre a trimestre, de 0,9 pontos percentuais. E aí ele fala do porquê, né? Que no trimestre foi impactada por reclassificação de despesas e impostos, que a gente viu logo no começo, um menor volume de crédito presumido, um maior volume de importação da categoria Life e normalização de perda de estoque, tá? Basicamente nada de anormal, tá super tranquilo. Enfim, a empresa ali com a margem de 70%, aqui estão os motivos das perdas de onde é que vieram, né? Ganharam pontos percentuais com aquisição de insumo, matéria-prima e produto, provavelmente ficou mais barato. E aí perderam também quase um ponto percentual ali em parte de imposto e crédito presumido, tá? Mas número bem, bem tranquilo, tá? E aí a gente vê que as despesas operacionais aumentaram 30%, quando a gente tira os efeitos não recorrentes, vai basicamente ali
para 25% de aumento, tá? Isso no trimestre, na comparação ano a ano, 19%, tá? É bem interessante a gente pegar até pela própria DRE, mas lá embaixo eu mostro para vocês basicamente a comparação para ver se a gente tem alavancagem operacional aqui, tá? Margem líquida, 18% no trimestre, 17% no ano, um número muito bom, tá? Enfim, ele faz todo o ajuste aqui, basicamente. Por mais que a gente tenha uma perda no trimestre, uma perda no ano, né? A empresa lucrou menos no ano, né? A gente vê que, basicamente, o que está fazendo com que a empresa tenha esse lucro menor, a gente consegue ver que, basicamente, o que está pressionando aqui a margem líquida da empresa e o lucro seja tão ali tímido, é simplesmente porque a empresa está crescendo muito. Quando você investe em crescimento, aumenta provavelmente as despesas com juros de dívida e aumenta também depreciação e amortização. Porque você está botando novas lojas, tem que depreciar mais. E é exatamente isso que está acontecendo no caso da Vivara. A gente pode ver ali, ó, que do EBITDA de 200 milhões para o lucro que a gente tem de 144 milhões no trimestre, a gente consegue ver, ó, que a depreciação aumentou 18%, tanto na comparação trimestral como quase 18% na comparação ali anual. E outro fato muito importante aqui de se ver é que no ano passado eles tiveram ali basicamente um imposto positivo para eles de 29 milhões e esse ano tiveram que pagar 31 milhões. Então saiu de basicamente um benefício fiscal de 29 milhões para ter que pagar 31. Isso impactou bastante o resultado da empresa, mas se a gente olha a comparação de EBITDA ajustado ano a ano, 19% é um valor muito bom, tá? E aí a gente consegue puxar o lucro líquido, enfim, é que a gente acabou de ver, só que a gente tá vendo o inverso agora, né? Você parar para ver que o EBITDA, ele é o lucro, você sai do lucro nessa direção, né, até chegar no EBITDA, e quando você quer analisar o lucro, você vai do EBITDA e faz o inverso, né? Você basicamente tá fazendo o inverso, né? Então, bem curioso, né? Mas enfim, em Capex a gente viu que a empresa está investindo muito no ano, maior investimento em 78 milhões, aumento de 29% de investimento, tá? A empresa está investindo bem. Quando a gente olha a parte de endividamento, tá? A empresa tem um caixa líquido negativo, né? Ou seja, basicamente a gente tem que ela tem 271 milhões de empréstimo e financiamento e 300 de caixa, ou seja, tem mais dinheiro em caixa do que endividamento, tá? Então, uma alavancagem super tranquila, da dívida líquida EBITDA bem tranquila, então empresa super saudável. Aqui a gente consegue ver as lojas, enfim, por região, tal, a gente vê que eles estão no ritmo de crescimento, ó, muito bom, tá? Tá crescendo muito a quantidade de lojas. Enfim, basicamente estão expandindo muito, né? Acho que os números mais relevantes aqui é gemas coradas, né? Bem diferente, né? Enfim, aqui tá falando um pouco das cotações da empresa, governança, perspectivas. Então, ó, a companhia inicia o ano com boa perspectiva, com o projeto a ser entregue nos próximos meses. Parque de loja tem mostrado boa aderência aos retornos projetados, ainda com foco em expansão das lojas Life pela oportunidade e bom desempenho das aberturas que vêm sido acompanhadas. Então, ainda pretende expandir mais agora em 2024. E tem basicamente 19% de participação no mercado. Então, ela é líder, 19%. A cada R$ 100 em venda de joias no mercado brasileiro, se você vendeu R$ 100 em joias, 19 entrou ali para a Vivara, tá? Então é um número muito expressivo, tá? E aí a gente consegue ver que isso é uma soma da Life com a Vivara, né? Então elas têm uma participação muito, muito expressiva, tá? E também junta com as outras categorias aqui da Vivara, tá? E aqui eu queria mostrar um pouco da DRE para vocês, ó. A gente vê que a receita bruta basicamente da empresa cresceu 21% no ano, né? 21,9%. E aqui a gente tem receita de serviços, né? Alguns serviços que ela presta, cresceu 12%. Quando a gente consolida a receita líquida depois de pagar imposto, a gente ganha 18% de receita líquida, lembrando que teve aquele ajuste lá na parte dos impostos, né? Então a empresa cresceu 18% de receita líquida. E aí, ó, o custo de produto vendido, a gente tem que no total, o custo de produto vendido, a gente chega ali a 16% de custo de produto vendido e depreciação aumentou bastante, ó, 23%. Mas a gente acaba com o lucro bruto, ó, de 19%, é um número muito bom, tá? Aí as despesas operacionais cresceram em linha, basicamente, com o lucro bruto, despesa com pessoal, com venda, geral administrativa. A gente chega no lucro de 19%, né? Como a gente tem que aqui, basicamente, essas duas linhas não teve alteração, né? Subiu quase a mesma coisa, o tanto que o lucro subiu foi 19, as despesas subiram quase a mesma coisa. A gente chega aqui, basicamente, o lucro antes de resultado financeiro é 19. Aí a empresa teve um crescimento somente de resultado financeiro de 9%,
aí o lucro operacional vai para 21. E aí, após o pagamento de imposto, né, que a gente tinha visto que aqui em 2022 foi 331 de lucro e ainda acrescentou imposto, né? E no caso eles tiveram compensação tributária, somou 331 com 30, por isso foi um resultado muito bom. Mas esse ano teve 400 e aí teve essa questão do imposto que virou negativo aqui, que imposto é para pagar mesmo, né? 29 milhões aqui é que é realmente algo atípico, né? Esses 29 aqui é algo atípico. E aí o lucro é só 2,3%. Então, assim, a gente vê que a Vivara está com números muito bons. Lembrando que o foco da Vivara nesse momento está aqui, ó. Receita bruta e receita líquida. É que basicamente a empresa está muito focada em expansão, em crescimento. E se a gente parar para ver, basicamente a empresa tem essa receita de 2 bi, e por mais que a gente pare para ver aqui que a receita ela tá ali na casa de 2 bi, quando a gente vai tirar as despesas, quando a gente vai tirar despesa operacional, custo de mercadoria vendido, enfim, a gente chega no EBITDA de 500 milhões. E se a gente para ver, 20% do EBITDA está em depreciação e amortização. Então, 20% do que ela tem capacidade de gerar caixa fica para depreciar essas lojas que estão crescendo, porque está em franca expansão. E 10% basicamente aqui do EBIT vira pagamento de juros de dívida, tá? Então, a empresa ali, ela tá com a parte de baixo da DRE, a parte de lucro prejudicada, está crescendo menos, está crescendo pouco, simplesmente por causa da forte expansão que a empresa está tendo, tá? Mas isso é natural porque a empresa está em franca expansão. Então, assim, tem esse auê de toda aquela questão que a gente viu lá do CEO da empresa que entrou, comprou as ações, pediu renúncia, enfim, o ruído de mercado, que no curto prazo o mercado é irracional, mas em contrapartida a gente tem que a empresa está apresentando bons números, que é isso que importa no longo prazo, tá? Então, para a Vivara, eu daria aqui, ó, nota 5 para ela, tranquilamente, a empresa está com números muito bons. Agora eu quero saber a sua opinião. O que é que você achou dessa entrada do CEO, né? E depois a renúncia dele com aquelas compras de ações. O que é que você acha que aconteceu? Bota aqui nos comentários. E lembrando para você que se você quer aprender a fazer uma análise como essa, selecionar boas ações, uma carteira de investimentos que você mesmo saiba montar por conta própria e, claro, que tenha uma boa rentabilidade e, logicamente, ali segurança para o longo prazo, basta tocar pelo link da descrição, que é o link do meu e-book. Então é isso para análise da Vivara. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.